falar de impressão 3D em metais? Não, nunca ouvi falar. Não. 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 Não, o que é isso? Vamos descobrir. Imagine você poder criar qualquer objeto de metal com apenas um clique. Seja bem-vindo ao mundo da impressão 3D em metais. Neste vídeo vamos explorar como essa tecnologia está redefinindo os limites da manufatura moderna. Mas afinal, o que é a impressão 3D em metais e como ela funciona? Para iniciar, vamos entender o que é impressão 3D em metais. Imagine construir uma estrutura de areia na praia, adicionando camadas finas até formar a figura desejada. Ela funciona de maneira similar à impressão 3D, mas ao invés de tinta, utilizamos materiais metálicos em pó ou fio, camada por camada, criando objetos tridimensionais com precisão e complexidade através de um processo computadorizado. Vamos convidar alguns especialistas para apresentar algumas das técnicas mais utilizadas. Olá, meu nome é Amanda Menezes, eu sou formada na UFRN em Engenharia de Materiais e eu sou especialista em impressão 3D em metais. Agora, falando um pouco sobre duas dentre as técnicas mais utilizadas na impressão 3D, temos a sinterização por laser seletivo, SLS. A sinterização por laser seletivo utiliza um laser para fundir o material em pó, criando objetos com alta densidade e propriedades mecânicas. Temos também a técnica jato de ligante, que não é tão utilizada, porém, ela utiliza agente aglutinante para unir partículas de metal em pó, permitindo a fabricação de objetos com grandes variedades de materiais. O pó não utilizado no processo, cerca de 95%, é reciclado. As principais limitações do jato de aglutinante são o acabamento áspero da superfície e as propriedades porosas do material.
Olá, meu nome é David, sou engenheiro biomédico, sou especialista em impressão em 3D na área de metais. Vou estar falando para vocês hoje sobre a impressão por feixe de elétrons, conhecido como EBM, que utiliza um feixe de elétrons para fundir um material em pó, permitindo a fabricação de objetos com geometria complexas que seriam complicadas de serem realizadas com outros métodos e materiais de alta temperatura. Além dessas, a técnica de deposição de metal fundido, conhecida como FDM, utiliza um bico extrusor para depositar filamentos de metal fundido, criando objetos com rapidez e baixo custo. A impressão 3D em metal trouxe várias vantagens para a engenharia biomédica. Ela permite criar implantes personalizados com geometrias complexas que se ajustam à anatomia do paciente, possibilitando assim também a produção de dispositivos biomédicos sob medida. Isso otimiza o tratamento e reduz o risco de rejeição. Além disso, a tecnologia reduz o desperdício de material, tornando a produção mais eficiente e sustentável, e permite a fabricação de dispositivos em prazos mais curtos com menor custo. Como exemplo, vamos trazer casos de 2 pacientes que utilizaram a impressão 3D em metais. Um desses casos foi Dona Neuza, uma senhora de 86 anos que há 2 anos atrás foi diagnosticada com uma infecção e precisou colocar uma prótese de metal para substituir o osso. Eu tive uma infecção crônica, óssea, e como eu já sou de idade, eu tenho 86 anos, e os médicos eles perceberam que ia ser muito melhor eu fazer um implante do que fazer uma cirurgia de reconstrução. Dona Neuza recebeu uma prótese de mandíbula personalizada impressa em 3D, fabricada com pó de titânio aquecido e fundido por um laser. A cirurgia para conectar a mandíbula à face demorou cerca de 4 horas, o que foi aproximadamente 1/5 do tempo necessário para uma operação tradicional de reconstrução do osso. A prótese ela foi feita sob medida para mim, e eu tive uma recuperação muito mais rápida do que eu teria se eu tivesse feito a cirurgia de reconstrução. E hoje em dia eu vivo muito bem, eu consigo até sorrir. Outro exemplo é o caso da estudante universitária e ex-atleta de 24 anos, Mariana. Após anos dedicados ao alto desempenho, ela começou a sentir os primeiros sintomas e foi diagnosticada com artrose. Eu sofri com artrose assim, muito grave e foi recomendado pelos médicos que eu fizesse uma artroplastia. A produção de próteses começa na modelagem, utilizando exames de imagem, como tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, para criar um modelo digital. A prótese dela foi impressa na técnica de SLS, utilizando como material a liga cromo-cobalto, resistente à corrosão e desgaste e com alta biocompatibilidade. Podem ser utilizados também o titânio e o aço inoxidável. E assim, substituíram totalmente minha cartilagem, era uma coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer por causa da impressão 3D em metais. Hoje em dia eu consigo ter uma vida, meu Deus, com muita mobilidade, sem dores e graças a essa tecnologia. No entanto, a impressão 3D em metais também apresenta alguns desafios, como o alto custo de equipamentos e materiais, pois o investimento inicial em impressoras 3D e materiais metálicos pode ser alto, limitando o acesso dessa tecnologia.
Também deve-se considerar as limitações de propriedades mecânicas do material, já que as peças podem não ser tão fortes ou duráveis como as peças fabricadas por métodos tradicionais, como o forjamento e a usinagem. E há também limitação de não ser possível utilizar alguns metais que são empregados em outras técnicas. Mais um desafio é a necessidade de expertise técnica, pois a operação de impressoras 3D em metais requer técnica e treinamento especializado. Além disso, muitas peças precisam de acabamento, aumentando o tempo de produção e custo. Apesar dos desafios, a impressão 3D em metais está abrindo um mundo de possibilidades na engenharia biomédica. A impressão 3D em metais está apenas começando a mostrar seu potencial na área biomédica. Com a avanço da tecnologia e a redução de custos, espera-se que se torne cada vez mais acessível e conhecido nos centros médicos, revolucionando o futuro da medicina. Nesse vídeo, exploramos o mundo da impressão 3D em metais e sua aplicação na engenharia biomédica. Vimos como essa tecnologia permite a criação de dispositivos biomédicos personalizados, modelos anatômicos complexos e biomateriais inovadores. Como foi dito anteriormente, a impressão 3D em metais representa uma grande promessa para o futuro da medicina, possibilitando a fabricação de equipamentos mais eficientes, cirurgias mais precisas e tratamentos mais personalizados. É um campo em constante evolução, e as possibilidades para o futuro são imensas. Entretanto, em diversas áreas e para aplicação em larga escala, não é a melhor escolha de método em comparação com outros mais utilizados. Espero que este vídeo tenha despertado seu interesse pela impressão 3D em metais. Continue acompanhando as últimas inovações na área biomédica. Até logo! Foi.